Bom, pessoal, quando eu recebi o convite do Fred, foi um momento de alegria muito grande e a gente conversou bastante sobre o tema, as propostas, e eu cheguei para ele com duas possibilidades. Uma em que eu poderia falar sobre a matemática em sistemas de controle e processamento de sinais, que segue até uma linha da palestra que eu dei aí em Sete Lagoas, quando eu fui aí na primeira vez. E outra completamente fora do contexto aí de engenharia, eletrotécnica, mas dentro do contexto de qualquer ser humano, que é envolvendo desenvolvimento pessoal. E aí o Fred me disse que conversou com vocês e que vocês optaram por essa parte de desenvolvimento pessoal. E eu fiquei muito feliz, porque eu acredito que existem conhecimentos, dentre os quais eu vou conversar com vocês, que são fundamentais para a nossa vida e que não são discutidos quase que em nenhum momento, nem em escola, nem em faculdade, nem em roda de amigos, né? E que às vezes passam até mesmo despercebidos. Então, o título, né? Eu pensei bastante também e resolvi colocar esse título. Por onde eu começo? Um guia não tão rápido para início de carreira. Então, qual que é a ideia aqui? Eu tinha que fazer uma escolha baseada no tempo que eu tinha para apresentar a vocês, se eu iria aprofundar em um tema ou se eu iria falar para vocês uma série de questões de um modo mais superficial, mas deixando referências que vocês pudessem consultar depois do nosso encontro. E eu optei por essa segunda alternativa, por achar ser mais eficiente a longo prazo, né? Porque eu acho que em uma hora, né, mais ou menos aí o tempo que a gente vai ter, nós não conseguimos aprofundar em nenhum dos temas. Então eu acabei fazendo esse tipo de escolha. Novamente, só quero relembrar vocês que vocês podem me interromper quando vocês desejarem, tá? Se em algum momento eu disser algo que vocês ficarem em dúvida, vocês podem parar, ou mesmo curiosidade, podem ficar à vontade, não tem nenhum problema quanto a isso. Ou podem perguntar no final também, ou depois, vocês vão ter os meus contatos aí, ao final da apresentação. Eu mandei essa apresentação também para o Fred, eu mandei agora no final da tarde, acho que ele deve ter recebido, e eu pedi para ele encaminhar a vocês, depois da nossa apresentação. Amigo, eu vou disponibilizar no Google Sala de Aula, tá? Lá nas Beleza, apresentações, avisando aqui pro pessoal. Bom, daqui a beleza, pouquinho já está disponível. Quando você está beleza, apresentando aqui, eu disponibilizo. beleza. Bom, então aqui é o que eu vou dizer para vocês. E quem sou eu, né? Eu vou falar um pouquinho sobre quem sou eu de uma forma bem resumida. Eu não vou colocar aqui títulos nem nada disso, porque eu sou um ser humano como vocês. Então, me coloco no mesmo patamar que qualquer ser humano, nem acima nem abaixo de ninguém. E não vejo ninguém nem acima nem abaixo de mim também. Meu nome é Samir, eu nasci em Bom Sucesso, é uma cidade do interior de Minas, no sul de Minas, tem 18 mil habitantes. E eu tenho 33 anos. E sou professor na UFSJ há 7 anos. Eu gosto muito de dar aula, né? Ser professor, porque eu acho que a gente consegue impactar a vida de alunos, ou de uma forma positiva ou negativa, infelizmente. Eu espero impactar de forma positiva a vida de vocês e a vida dos meus alunos. E é isso que eu tento fazer a cada dia em sala. Por isso que eu gosto de dar aula. E eu sou também uma metamorfose ambulante, porque eu acredito que sou um ser imperfeito que sempre posso melhorar. E para melhorar, eu preciso mudar. E para mudar, eu preciso, obviamente, aceitar o erro, né? Então, eu não tenho nenhum compromisso com o erro, nem com o meu ego. Porque quando nós identificamos algo de errado que nós estamos fazendo, naturalmente, a mudança fere o ego, né? Porque você precisa dar um passo para trás. Então, eu acho que essa frase aí, né, do Raul, me define de certa forma. Eu não sou psicólogo, não sou coach, e eu não quero mudar o modo de pensar de nenhum de vocês. O que eu quero fazer aqui é trazer algumas experiências pessoais que, para mim, foram úteis e são úteis, algumas crenças, algumas coisas que eu acredito,
que eu espero que também possam ser úteis para vocês. Então, vocês mesmos podem usar o próprio filtro, né, e absorver aquilo que for relevante e descartar o que não for relevante. Eu espero que vocês absorvam mais do que descartem. E eu vou apontar a vocês também alguns caminhos que eu desconhecia existirem no início dos meus estudos. E são caminhos que eu gostaria de ter conhecido lá em 2006, quando eu conheci o Fred junto, né? Porque a partir do momento que eu identifiquei essas questões, foram momentos em que eu amadureci enquanto pessoa. Ainda sempre é um processo, né? Rumo ao amadurecimento que nunca chega. E o que eu vou dizer a vocês é algo que eu gostaria que alguém me dissesse no início de minha carreira. E o detalhamento de cada tópico que eu vou conversar aqui com vocês depende mais de vocês do que de mim. Porque aqui nós vamos ter um prazo limitado e de tal forma que eu não consigo ser profundo como eu gostaria em cada um dos temas que eu vou aqui abordar. Bom, o que nos espera? Como eu disse logo no início, eu poderia escolher falar de uma forma aprofundada sobre um dos temas, ou falar de uma forma ampla sobre vários, e essa foi a escolha. Então, logo de cara, né, tempo e escolhas. Vocês já percebem que eu tenho um tempo limitado aqui com vocês e eu tive já de cara de fazer uma escolha. E eu vou falar mais sobre isso ao longo da apresentação. Então, os temas é sobre tempo e escolhas, conhecimento, fracasso, esforço, dor e referências. Foram livros que inspiraram este momento. Livros que eu li e que foram fundamentais para o meu desenvolvimento pessoal e que eu deixo, porque se algum dia algum de vocês sentiu o desejo de ler, estão aí as referências. Sobre o tempo e escolhas, né? Bom, eu fiz essa imagem, né, ao refletir sobre o espaço, coloquei espaço-tempo, né? Essa imagem, que nos diz o seguinte: num tempo qualquer, né, aqui no eixo X nós temos aí o tempo e no eixo Y nós temos aí o espaço que nós ocupamos ao longo da nossa vida. E em um tempo qualquer, no meu caso aí foi 2 de junho de 87, eu nasci. Então eu comecei o meu percurso. Essa bolinha preta aqui é o meu percurso de vida. Ocupando um espaço finito, limitado, que poderia ali ser preenchido por algumas pessoas. No caso, no meu primeiro contato com meus pais, meus irmãos, familiares. E com o tempo, o que aconteceu? O tempo passou. Então vocês vão ver que eu vou caminhar aqui no eixo X, né? Na minha juventude. E aí aquela bola, né, que era o início, onde eu não tinha nenhum conhecimento, já vira o símbolo do infinito. Vocês estão vendo aqui que em algum momento tem um tempo de morte. O que eu quero dizer com essa imagem, né? O que essa imagem quer nos dizer? Ela quer nos dizer o seguinte: que já na minha juventude, meus 14, 15 anos, eu sabia o tempo que eu tinha nascido, eu não sabia o ano que eu ia morrer, não sei até hoje, né? Nenhum de vocês sabe, mas nós sabemos que um dia esse dia vai chegar. E o espaço que a minha vida ocupou é finito, não infinito, limitado e é definido, pode ser definido pela área dessa curva em preto. Ou seja, tudo que está aqui em preto. E de onde que vem esse infinito? Esse infinito vem das infinitas possibilidades de escolhas que nós temos ao longo da vida. Vocês escolheram estar aqui hoje. Vocês podiam ter escolhido estar em casa tomando uma cerveja ou fazendo outra coisa, mas vocês fizeram essa escolha. Vocês escolheram estar aqui na palestra, vocês poderiam estar jogando bola no meio da pandemia, o que é errado, né? Mas poderiam, a escolha é de vocês. E de qualquer forma, vejam que as escolhas, as possibilidades de escolha são infinitas, mas o tempo que nós temos entre o nascimento e a morte é um tempo finito. Então, nós não podemos escolher de forma não sábia o que nós vamos fazer com o nosso tempo. Porque senão, depois, o tempo passa,
chega a hora da nossa morte e não ocupamos o espaço que nós desejaríamos ter ocupado em nossa vida. Então vejam, aqui eu já começo a desenhar com vocês a importância da escolha individual e a importância do que cada um faz com a própria vida. Vejam que eu não estou fazendo nenhum juízo de valor em relação ao que vocês fazem com as próprias vidas. Isso aí depende de vocês. Mas o que eu quero aqui é conscientizar vocês que o tempo que vocês têm aqui na Terra e o espaço que vocês vão ocupar é finito. E dada essa finitude, vocês precisam ser sábios para escolher com sabedoria o que vai ser feito. Vocês escolheram fazer um curso técnico, é uma ótima escolha. Agora, vocês precisam também estudar, né, ao longo do curso técnico, porque senão o tempo que vocês vão gastar aqui no curso técnico não vai ser bem aproveitado. Então vejam que tudo isso envolve escolhas. E além disso, vejam que interessante que um infinito somente, né, um símbolo de infinito, significa uma vida que tem um início, que tem um fim, que ocupa um espaço limitado. Mas há determinados momentos no tempo em que o espaço de duas pessoas estão praticamente em conjunto. O que isso significa? Significa que o tempo será consumido em comum. Quando eu sentei com o Fred para conversar sobre o tema da palestra, naturalmente eu dividi parte do meu tempo, que é finito, com ele, e ele dividiu parte do tempo dele, que é finito, comigo. Eu escolhi estar aqui com vocês porque eu espero contribuir com vocês. E ao fazer essa escolha, naturalmente, eu escolhi não fazer outras coisas. E é assim para tudo na vida. De certa forma, né, voltando aqui para o tema, o que nós temos são infinitos, né, ou muitos infinitos, sendo que cada um desses símbolos infinitos representa uma vida que se interagem no tempo, de certa forma. E se esses infinitos interagem, existe ali um compartilhamento de tempo e espaço, né? Não tempo e espaço ao mesmo tempo, mas de tempo num espaço que envolvem aí a escolha dos dois indivíduos. Aqui é algum texto, né? Cada pedaço da área, né, daquele símbolo representa o tempo e espaço gasto com irmão, pais, filhos, esposo, companheiro, colega de trabalho, atividade profissional, compromissos assumidos, distrações das mais diversas, né? Desenhos animados, animes, cerveja do final de semana, videogame. E se nós nos divertirmos no trabalho, nós pagamos preços, né? Um preço por isso, que é hora extra. E isso implica em horas a menos com familiares, com amigos ou fazendo outra coisa. Ou seja, nós precisamos olhar para a nossa vida, compreender que o tempo entre o nascimento e a morte é finito, o espaço que nós vamos ocupar enquanto indivíduo também é finito, e, portanto, o número de escolhas que vamos fazer é finito, apesar de infinitas possibilidades. E essas escolhas vão definir quão felizes seremos em nossa vida. E nós vamos precisar, frequentemente, escolher entre o numeroso ou o intenso. Né? Como assim? Nós vamos precisar escolher se nós vamos nos envolver em discussões infrutíferas. Nós estamos numa era, infelizmente, em que as discussões em redes sociais são muito acaloradas e não levam a lugar nenhum. E quando isso acontece, as pessoas gastam horas. Eu já gastei, o Fred sabe disso. Vocês gastam, nós gastamos, né? Eu não gasto mais, mas eu já gastei horas de nossa vida fazendo uma escolha que é discutir algo que não vai mudar a opinião de ninguém, né? Um não vai mudar a opinião do outro. E aí vem a pergunta, vale a pena se envolver em discussões infrutíferas, que não vai levar a lugar nenhum? Algumas pessoas vão achar que vale a pena, outras, como eu, vão achar que não vale a pena. Vale a pena levar adiante um projeto sabidamente já fracassado, observando apenas o tempo investido até aquele momento? Ou seja, suponham que vocês têm
estão implementando um empreendimento de instalações elétricas em Sete Lagoas ou em alguma outra cidade. Vocês já investiram R$ 10.000 na empresa. Mas vocês fizeram as contas, observaram os concorrentes e verificaram que não tem jeito. Essa empresa, infelizmente, vai quebrar. Vale a pena levar adiante esse projeto ou vale a pena parar logo de cara, assumindo esse prejuízo de R$ 10.000? No meu ponto de vista, se o objeto aí de pesquisa já é fracassado, vale a pena mais assumir o prejuízo. Uma outra questão que eu me deparo com frequência é: vale a pena continuar a leitura de um livro ruim para não ter uma leitura inacabada? Ou seja, muitas vezes acontece a gente começar a leitura de um livro de, sei lá, 200 páginas. Ao chegar na página 90, a gente identifica que o livro não era aquilo que a gente esperava. E aí? Continuar até a página 200 ou deixar o livro de lado? Se optarmos por continuar até a página 200, vejam só, naturalmente nós vamos escolher não ler um livro melhor. Então, escolher continuar é escolher não ler um livro melhor, pois o nosso tempo aqui na Terra é finito. Nós vamos morrer algum dia. Isso não é fúnebre, nem nada disso, né? Todos nós sabemos já. E aí, se nós escolhemos continuar a leitura de um livro ruim, nós estamos abdicando da leitura de um livro bom. Então, no meu ponto de vista, e aqui eu deixo até um termo, se vocês quiserem pesquisar depois, que se chama falácia do custo afundado. No meu ponto de vista, não vale a pena continuar a leitura desse livro ruim. E eu tenho vários livros inacabados, que eu não vou ler mais mesmo, porque não são bons livros. Então, dado o tempo finito, as possibilidades de escolhas infinitas, nós vamos precisar tomar decisões. E essas decisões não são fáceis. Vamos escolher, na maioria das vezes, entre o volumoso mais superficial e o estrito mais intenso. As respostas aqui, gente, a essas perguntas são muito pessoais, tá? Eu tenho as minhas, cada um de vocês tem a de vocês. E eu não estou aqui fazendo juízo de valor, mas automaticamente a gente escolhe entre um ou outro. Não tem como fugir disso, né? Vocês querem ter mais amores ou uma família sólida, que vai estar com vocês até o fim dos dias? Vocês querem ter mais colegas ou poucos amigos? Vejam que interessante. Todo mundo tem 24 horas por dia. 24 menos 8, né, que a gente dorme, mais ou menos, então a gente tem 16 horas úteis por dia. Se nós sairmos fazendo amizades novas, a rodo, à torta e à direito, naturalmente o tempo para os amigos antigos vai ficando de lado. Porque o tempo é limitado entre o nascimento e a morte. Eu não estou dizendo que a gente deve fechar a porta para novas amizades, não é isso. Mas que eu estou dizendo que quanto mais pessoas estiverem envolvidas em... Isso aqui é até um pouquinho polêmico, né? Mas é o que eu acredito. Quanto mais pessoas estiverem envolvidas em sua rede, menor o tempo útil que você vai gastar com cada uma delas em sua vida. Pois o tempo útil de sua vida, da minha também, né? É limitado. Vocês querem ser um multitarefas ou um especialista, um exímio centralizado? A escolha que eu fiz foi ser um especialista em sistemas de controle. É uma área dentro da engenharia elétrica. Mas existem professores que optam por saber um pouco de cada área. Naturalmente, eles não vão ser especialistas em nenhuma dessas áreas. Isso aí é uma escolha possível também. Não tem nenhum erro nisso. Ou ainda, né, muitas vezes vocês podem escolher um equilíbrio entre a superficialidade, ou seja, algo mais numeroso e algo mais intenso. De qualquer forma, o que vocês observam é que nós temos aqui escolhas, sempre, entre ou o volumoso ou o estrito, né, que eu chamei aqui. Ou vocês querem muitos amores, ou uma família sólida, muitos colegas ou poucos amigos, e assim por diante. E todas essas escolhas
vem do fato de que o nosso tempo é finito, portanto, nós temos aí escolhas também finitas, apesar das possibilidades infinitas. E diante disso, uma vez que o nosso tempo é limitado, nós não podemos viver uma causa que não é nossa. Olha, se alguém acredita em algo e quer te chamar para defender esse algo, se você não acredita nisso também, não vá. Porque, infelizmente, o que mais tem são pessoas tentando manipular outras para conseguir poder, de alguma forma. Ou poder administrativo, ou poder político. Porque se você viver uma causa que não seja sua, o que vai acontecer é que, ao final da vida, você vai olhar para trás e... Poxa, não vivi a minha vida. Eu vivi a vida que fulano queria para mim. Eu acho que isso pode ser bem desastroso, né? Não pode ser uma experiência agradável. E as consequências de suas escolhas e não escolhas certamente vão recair sobre você. Olha, isso eu falo sobre qualquer aspecto. Sobre ensino, se vocês escolhem estudar ou não. Sobre alimentação, se vocês escolhem comer bem ou não. Sobre atividade física, se vocês escolhem fazer ou não. Podem esperar que no tempo adequado as consequências boas ou ruins vão chegar. Então, escolher ou negligenciar, né, deixar de lado, fingindo que não está escolhendo, na verdade, quando você faz isso, você está escolhendo não fazer algo, né, isso gera uma consequência que cai sobre a sua vida. E é exatamente por isso que você precisa viver o que você acredita, e não o que outras pessoas acreditam para você. Aqui só dois termos em latim, né? Memento mori, memento vivere. Lembre-se que você é mortal, memento mori. No seguinte sentido, que se você lembrar que você tem uma vida terrena mortal, você sempre vai pensar duas vezes antes de tomar qualquer decisão. E isso faz você ser muito mais consciente em relação a todas as suas atividades do dia a dia. Mas não é simplesmente lembrar que você é mortal no sentido melancólico da palavra. Não, eu não gosto disso, né? Então, por isso, eu gosto também do segundo termo, que é lembre-se de viver. Então, você precisa também viver a sua própria vida. E aqui uma pergunta seguida de um exercício que fica para vocês. Vocês sabem que os celulares de hoje em dia, eles têm ali qual o tempo que vocês gastam, que todos nós gastamos em cada aplicativo diariamente. Então, o exercíciozinho é vocês pegarem a média em horas da última semana e fazer o cálculo do tempo que vocês gastaram em redes sociais no último ano. Então, se vocês gastaram 2 horas por semana, vocês vão ter gasto 2 horas por dia, vocês vão ter gasto 14 horas por semana, isso aí em um ano, tem que fazer a conta, né? Não sei de cabeça. E assumindo que o dia útil possui 16 horas, que é 24 menos 8 horas de sono, o que você poderia ter feito neste tempo? Esse é um exercício interessante, porque muitas vezes vocês poderiam ter levado adiante aquele projeto, aquele sonho, aquela meta que vocês nunca têm tempo para fazer. Como, por exemplo, aprender uma nova língua. Inglês é fundamental nos dias de hoje. Como, por exemplo, às vezes, aprender uma linguagem de programação, que também é uma habilidade que está se tornando cada vez mais essencial. Ler um livro. Se aprimorar espiritualmente, para quem for religioso. Fazer um curso sobre instalações elétricas, por exemplo, ou eletricidade básica, ou eletrônica avançada, ou qualquer outro curso. Hoje em dia nós temos plataformas como Udemy, Coursera e outras, né, que oferecem curso de graça ou a um custo muito baixo. E aí fica aí como exercício. Vocês não vão me responder, não precisa enviar nada disso para o Fred, mas é um exercício muito interessante para vocês reavaliarem o que vocês estão fazendo com a vida, de fato. Né? Aqui um parêntese, né, só um relato pessoal. 3 anos que eu não uso o WhatsApp, mais ou menos, e 2 anos e pouco que eu não tenho Facebook. Nem Instagram. Instagram eu tenho agora, mas eu não sigo ninguém.
né? Ninguém mesmo. Eu tenho 0 pessoas seguindo. Eu nem sei por que existe. Então, eu fiz isso depois que eu descobri, depois que eu me perguntei essa mesma pergunta aí. O que eu estava fazendo com a minha vida, que é limitada. Isso talvez seja útil para vocês também. Bom, uma vez que eu conversei com você sobre tempo, sobre escolhas, para que a gente possa fazer escolhas sábias, nós precisamos ter conhecimento. E aí vem a primeira pergunta. Quanto vocês sabem sobre eletrotécnica? O quanto vocês sabem sobre eletricidade básica? O quanto vocês sabem sobre matemática de funções? Geralmente, a gente sabe bem menos do que a gente acha que sabe. E é aí onde entra o efeito Dunning-Kruger. Eu vou dar um zoom aqui porque fica bem interessante essa imagem. O que é Dunning-Kruger? É um efeito descoberto por 2 psicólogos, de sobrenome Dunning e Kruger, né? Que nos diz o seguinte: no eixo Y nós temos a confiança e no eixo X nós temos conhecimento na área. Bom, vamos pegar aqui eletricidade básica. Quando eu entrei na faculdade, eu, infelizmente, não sabia nada de eletricidade básica, nem o básico do ensino médio. Essa é a verdade. E aí eu estava aqui no não tinha nenhum conhecimento e não tinha nenhuma confiança no que eu sabia. E aí veio o tempo e eu aprendi lei de Ohm, que é o básico do básico da eletricidade básica, né? E aí, onde eu estava a nível de confiança do que eu sabia sobre eletricidade básica, eu sou o cara. Eu achava que eu sabia muito, mas olha o tanto que eu sabia de verdade. Quase nada. E aí vieram as provas, e aí vieram os novos conhecimentos, e aí vieram as coisas que eu não sabia, e aí a confiança caiu. Mas o conhecimento aumentou, né? Por quê? Porque com o tempo, à medida que o tempo vai passando, você vai adquirindo conhecimento. Só que você vai observando que existe muita coisa que você não sabe. Então aí vem a frase, né? É mais complicado do que eu pensei. E à medida que você vai adquirindo conhecimento, chega um ponto que você já sabe muito mais do que você sabia no início. Vejam que no eixo X a gente está avançando. Então, aqui nesse ponto a gente sabe muito mais do que nesse, mas você acha, nossa, eu não sei nada sobre eletricidade básica. Mas a essa altura eu já sabia, além de lei de Ohm, eu já sabia lei de Nós, lei de Maia, alguma coisa de eletromagnetismo, mas eu achava agora que eu não sabia nada. Ou seja, minha confiança estava pior do que antes. Mas, continuando estudando, e o processo foi bem isso mesmo, viu, gente? O Fred pode confirmar aí, né? Eu acho que foi assim para ele também. E continuando. Assim para todo mundo, sabe? Pois é. Essa aí eu acho que poderia colocar esse ponto aí como sendo o TV não. É um ponto. Pois é, né? Tevenan, Norton. Então a gente já sabe alguma coisa, mas a gente acha que não sabe nada. E aí depois, com o tempo, começa a fazer sentido. Até que em algum momento você para assim, opa, já são muitos meses, muitos anos estudando isso. Agora eu acho que eu sei alguma coisa sobre o assunto. Agora vejam que interessante algumas coisas. Quanto mais à direita no gráfico nós estamos aqui, maior é o nosso conhecimento. Então, obviamente, esse ponto se refere a uma pessoa que sabe muito mais sobre o assunto do que esse ponto, que é a pessoa que começou a estudar eletricidade básica ontem, vamos dizer assim. Mas vejam que interessante. Olha a confiança da pessoa que sabe bem sobre o assunto quando comparado à pessoa que acabou de ser introduzida no assunto eletricidade básica. Quem sabe mais acha que sabe menos. Isso é bem interessante, porque nos leva, uma vez tendo conhecimento dessa curva, que acontece conosco nos mais diversas linhas de conhecimento, nos leva a ter uma humildade, que é algo aí, eu vou bater de novo nas redes sociais, que não vemos em redes sociais.
Porque hoje nós temos especialistas. A pessoa lê um texto num site de notícia e se acha especialista em epidemiologia, especialista em política, especialista em futebol, especialista em macroeconomia ou qualquer outro tema. Muito provavelmente esse cara está nesse ponto aqui que eu estou indicando no mouse. A menos que ele tenha gastado anos estudando, meses estudando. Aí sim, talvez ele esteja aqui. Mas se ele estiver aqui, muito provavelmente o ego dele não vai estar tão elevado como se ele tivesse acabado de ser introduzido naquele assunto. Essa é uma imagem que me redefiniu também enquanto pessoa, porque eu comecei a refletir muito. Eu era uma pessoa que me colocava muito mesmo, eu assumo esse erro meu, né? Às vezes aqui nessa posição de eu sou o cara. E com o tempo, eu fui vendo que eu não sei nada mesmo. E que cada dia que passa, eu aprendo muita coisa nova e vou me desenvolvendo, né, em todas as áreas, em todos os assuntos. Então, o que eu planejo, né, algum dia chegar aqui, né, em relação aos temas que são de meu interesse. Mas talvez eu nunca chegue lá. Bom, então esse gráfico ele nos ensina que dar um passo atrás e ouvir é sempre mais sábio que dar um passo arrogante adiante. Então, a gente pode observar o gráfico novamente, né? Pegar um tema em questão que vocês acham que vocês dominam. Por exemplo, análise de táticas de futebol, por exemplo, né? Ou outro tema em questão. E aí, logo em seguida, o que eu faço comigo, o que eu recomendo com você, que vocês façam, é o seguinte. Tá, eu acho que eu sou especialista em análise de tática de futebol. Quantos anos eu já gastei de minha vida estudando isso? Olha, estudando seriamente, né? Se for menos de um, muito provavelmente eu estou aqui, ó, achando que eu sou o cara, mas na verdade eu não tenho conhecimento nenhum naquela área. Então a gente precisa ter humildade. E aqui, ó, um outro tópico, né, que é só escrito que eu já disse para vocês, depois vocês podem pegar e ler. E ainda tem uma outra questão, né, que existem linhas de conhecimento que nós nem sabemos que não sabemos. Eu listo alguns aqui que talvez vocês nem sabem que existem, né? O que é o paradoxo de fitoplâncton? Vocês sabiam que a lista dos tigres são como suas impressões digitais? O que são os vieses cognitivos? Isso aqui é muito interessante estudar. O que é o princípio de Pareto? O que é a esperança matemática? Então vejam que aqui eu apresentei a vocês conhecimentos que talvez vocês nem sabiam que não sabiam. Então, se a gente voltar nessa imagem, nem nesse nós estamos ainda, né? E isso em relação a várias áreas da vida. Novamente nos leva a ter humildade e a baixar o ego, né? Não sabemos muito sobre nada, né? Na maior parte das vezes. Dificilmente nós sabemos algo sobre o assunto, só se dedicarmos vários anos seguidos de estudo. Então, em relação ao conhecimento, até o momento, o que nós estamos vendo é que precisamos de um longo tempo de estudo e um longo tempo de dedicação para saber algo sobre o assunto, e esse conhecimento nos leva a ter melhores escolhas, escolhas mais sábias para aproveitar o nosso tempo que é finito. Vocês observam que eu estou tentando conectar os assuntos. E o próximo tópico, né, que é o fracasso, eu vou voltar aqui e fazer uma análise com vocês, mais uma, né, em cima desse gráfico. O que aconteceu comigo e com o Fred quando a gente estava estudando eletricidade básica e que a gente achou que sabia tudo e depois a gente viu que não sabia nada? Nós fracassamos. Nós fracassamos ao tentar resolver um exercício de livro e não conseguimos. Nós fracassamos em algumas avaliações, tivemos dificuldades.
Nós fracassamos ao tentar ensinar para um colega que a gente achava que sabia, mas não sabia. Então vejam vocês que necessariamente para sair desse ponto, e chegar nesse ponto, sinto que sei algo sobre o assunto, nós invariavelmente vamos passar por fracassos sucessivos. E aí é onde está um problema da nossa sociedade, no mundo, né? Não só no Brasil, no mundo, que enxerga o fracasso como algo desastroso, quando, na verdade, o sucesso, como diz o Churchill, né, que eu vou citar ele aí daqui a pouco, nada mais é do que seguir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Eu fracassei inúmeras vezes para estar aqui com vocês hoje. Fred também. E vocês também vão fracassar. Ninguém fica imune ao fracasso. E essa curva também nos diz isso. Porque para aumentar o conhecimento, nós precisamos ter vivência sobre o assunto. E para ter vivência, naturalmente, nós vamos nos desiludir em algumas questões e fracassar. Isso dói, viu, gente? Dói muito. Estudar para aquela prova de eletricidade, estudar, passar o final de semana estudando, 15 dias estudando e tirar 4 em 10. Isso já aconteceu comigo. Com o Fred também. Né? Máquinas 2, né, Fred? Lembra? Depois a gente estudou junto, né? E passou, né? Sem grandes problemas no final. Mas aquele fracasso foi fundamental para que eu pudesse observar o que precisava ser corrigido. Né? Porque se eu não tivesse fracassado, eu não ia saber nem o que eu não sabia e o que precisava ser corrigido. Bom, e aqui, finalizando essa parte de conhecimento, para falar um pouco sobre o fracasso, eu venho com uma citação de Santo Agostinho. Que se pode ser melhor do que és, é evidente que ainda não és tão bom como deves. Eu acho que todos nós somos imperfeitos. Isso significa que temos muito a aprimorar. Então nós precisamos caminhar cada vez mais rumo à perfeição que nunca chega. Né? E é exatamente essa busca pela perfeição que nunca chega que faz a gente crescer no dia a dia. Fracasso. Eu já falei um pouquinho sobre o fracasso, mas eu vou começar aqui, né, essa sessão em particular, discordando do dicionário, né, da interpretação que o dicionário dá para a palavra fracasso. Eu peguei um dicionário online, né, a definição de fracasso. Ausência de sucesso. Ação de fracassar, de não obter o que se pretendia em qualquer âmbito da vida. Derrota, insucesso. Ele atribui o fracasso do time à falta de esforço dos jogadores. Vejam que a definição de fracasso dada pelo dicionário ela é pesada. Pesada no sentido de associar um fracasso ao ser fracassado. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem até um livro interessante, que é do Charles Pepin, que está nas referências aí. Esse é muito legal mesmo, chama As Virtudes do Fracasso. Ele aponta uma série de exemplos de pessoas que fracassaram e seguiram. Steve Jobs, por exemplo, fundou a própria empresa e em seguida foi demitido da própria empresa porque não estava rendendo. Veja que fracasso que é esse, né? E todos nós sabemos o que ele foi depois, né, disso. Em seguida, ele fundou uma nova empresa depois desse fracasso e foi recontratado pela empresa original. Rafael Nadal tem uma história de fracasso. A autora de Harry Potter também uma história de fracasso. No futebol tem o Cafu, que acho que fez 12 peneiras, né, até ter sucesso. Então, fracasso atrás de fracasso. Então, ele seguiu sem perder o entusiasmo. Todas as pessoas bem-sucedidas fracassam. Então, fracassar não é necessariamente ausência de sucesso. Vejam, é ausência de sucesso naquela empreitada, mas isso não quer dizer que você é um fracassado e para sempre será. Quer dizer que você precisa observar
o que não funcionou adequadamente, corrigir e tentar de novo, né? Até, de fato, atingir o seu objetivo. Mas olha, falar isso é fácil, né? Mas então aqui eu quero jogar uma pitada de realidade, porque fracassar dói muito, muito mesmo. Quando você se dedica muito para atingir um objetivo e não consegue, isso dói, dói pra caramba. Mas aí é onde a gente precisa ressignificar o que é um fracasso, que o fracasso não te define como fracassado, mas te mostra o que não deve ser feito para atingir o objetivo. Enquanto você tem vida, você pode tentar de novo. Olha, se o Fred zerar a prova de vocês, vocês têm uma nova tentativa no semestre que vem. Para não cometer o mesmo erro, para estudar mais, para refazer alguns exercícios. Isso não é ser fracassado. Vocês têm tempo para mudar. Estou, né? Jogando o Fred aí no carrasco, né? No grupo de carrasco. Né? Não é? E eu nem sou. Pois é, né? Então, fracassar não necessariamente é ruim. Vocês vão ver que às vezes eu tenho algumas interpretações para os termos que são contra o senso comum. Como, por exemplo, dizer que fracassar não é ruim, porque dali a gente tira o aprendizado do que não pode ser feito. E seguir fracassando até atingir o sucesso. Então vejam que naturalmente isso envolverá um processo disciplinado, onde nós precisamos corrigir erro atrás de erro. Isso é diferente da abordagem cultural, né? Às vezes, por exemplo, o aluno em sala de aula, ele não levanta a mão para fazer uma pergunta, porque ele sente que se fizer uma pergunta que ele considera boba, a turma vai ver ele como fracassado. Isso não é verdade. Não é verdade. O que acontece é que se ele não fizer a pergunta, ele vai ter perdido a oportunidade de aprender, de evoluir rumo ao seu objetivo. Quer ter o diploma do curso técnico, quer seguir para uma grande empresa, o que quer que seja, esse objetivo que é muito individualizado. E se a gente entende que o fracasso é uma etapa necessária que antecede o sucesso, vejam que interessante, gente. O fracasso é uma etapa necessária que antecede o sucesso. A gente para de sofrer tanto com o fracasso. Isso é interessante porque se a gente não sofre, a gente gasta menos tempo, ou sofre menos, né? Gasta menos tempo para recuperar o emocional e seguir em frente. Então, o fracasso, até certo ponto, eu coloquei entre aspas aqui, que é desejável, claro que ninguém quer fracassar. Né? Não estou falando que a gente deseja fracassar, que a gente luta para fracassar. Não é isso. O que eu estou dizendo é que quando o fracasso acontece, nós precisamos olhar para ele de uma forma positiva, desejável, e identificar o que a gente fez de errado, para não fazer isso novamente da próxima vez. Isso acontece em todos os casos. Vocês, possivelmente, não vão passar no primeiro processo seletivo de trainee, estagiário, o que quer que seja. Isso acontece com a grande maioria. Isso não quer dizer que vocês são fracassados, de forma nenhuma. O que vocês devem fazer? Ao se deparar com algum tipo de reprovação, observar aquilo com sabedoria. Olha, eu acho que eu estava muito nervoso aqui, então preciso aprender a controlar o meu comportamento e ser mais racional e menos emocional. Eu não respondi bem à entrevistadora, a pessoa que estava me entrevistando. Ela me perguntou sobre isso, sobre esse tema, que eu deveria saber, eu não sabia nada sobre o assunto, então aqui é algo que eu preciso evoluir. Então vejam que o ser reprovado naturalmente te leva a um crescimento, né? Claro, se você utilizar o fracasso de forma sábia. Se você simplesmente se inscrever em processo atrás de processo e não buscar evoluir, o fracasso não vai servir de nada e tudo que eu estou falando aqui também não se aplica. A teoria da perspectiva, né, aqui nos diz também por que fracassar dói tanto. Vejam que eu estou jogando uma série de flashes, né, aqui com vocês, de tópicos, que vocês podem pesquisar depois de uma forma mais aprofundada. A teoria da perspectiva, ela foi proposta por Tversky e Kahneman. Foram psicólogos que
que ganharam o Prêmio Nobel da Economia, é isso mesmo, psicólogo ganhou o Nobel da Economia, porque eles provaram que a dor da perda é 2 vezes maior do que, em média, né? Aqui essa curva mostra mais ou menos, né? 2 vezes maior do que a felicidade de um ganho de mesma magnitude. Ou seja, se vocês vão para uma entrevista de emprego e saem de lá desempregados, vocês vão sofrer em média 2 vezes mais do que teriam alegria se fossem contratados. Isso é interessante porque o impacto é quase que assim análogo, né? Ter ou não um emprego, né? Mas a gente sente como tendo perdido a oportunidade de estar empregado. Então, nesse caso, a gente sofre muito com fracasso. E entendendo isso também, conseguimos nos controlar, porque a gente observa o fracasso como oportunidade de aprendizado. Então, esse percentual aqui de dor, né? Aqui que é o eixo Y, né? Ele vem um pouquinho mais para cima. Ainda sobre o fracasso, né? Já finalizando essa parte. Qual que é a diferença entre o cidadão comum e o cidadão bem-sucedido? A diferença é a forma como cada um enxerga o fracasso e o que vem depois de cada fracasso. E a semelhança é que todos eles fracassam. O dono da Amazon fracassou várias vezes. Os grandes nomes, né? Eu poderia citar aqui um por um, mas todos eles fracassaram, né? Sem exceção. O maior jogador de futebol da atualidade, né? O Messi. Uns vão falar que é Cristiano Ronaldo, né? Mas é um dos maiores, o Messi. Ele fracassou em dar Copas do Mundo para a Argentina várias vezes. Nem por isso ele deixou de ser um bom jogador, um excelente jogador, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa, dado que nós vamos fracassar, independente de qual seja o nosso objetivo, a gente precisa focar no processo, se a gente está fazendo aquilo certo, e não no resultado que vem. Nós podemos ter vários exemplos, né, disso, né, que se chama viés de resultado. Isso aqui é um viés cognitivo, que as pessoas tendem a observar o resultado e não o processo. Isso é ruim, é indesejável, pois nós podemos ter resultados bons vindo de processos ruins que a longo prazo te leva para a ruína. Como, por exemplo, um jogador ruim pode fazer um gol sem querer. A bola bate nele e entra. Beleza, isso é um resultado bom para o seu time. Mas, a longo prazo, se nós mantermos esse jogador ruim no nosso time, o que vai acontecer? Ele vai perder, né? Jogo atrás de jogo. Então vejam que o foco no resultado que aconteceu e não no processo inviabiliza o resultado a longo prazo, né? O resultado estável a longo prazo. Uma hora a ruína acontece. Da mesma forma, o Messi, que eu acabei de citar aqui, ele pode fazer um gol contra. Mas nem por isso, se o Messi estivesse no Cruzeiro, né, que é o meu time, nem por isso eu iria dispensar ele, né? Se ele fizesse um gol contra e de letra contra o Atlético, ia continuar jogando. Por quê? Porque é um jogador importantíssimo para o bom funcionamento da equipe. Então vejam que o foco está no processo e não no resultado, que teria sido um gol contra. Ou seja, o valor esperado do processo, que é a esperança matemática, né? Aqui entra uma outra definição que eu não vou aprofundar com vocês, mas que fica aí para vocês buscarem depois, importa mais que o resultado de cada situação, né? Vamos dizer assim. E o fracasso nos ensina a ser humilde e nos ensina a compreender verdadeiramente o processo, né? Porque fracassando a gente consegue identificar o que não funcionou, diferentemente do que acontece quando temos sucesso. Porque quando nós temos sucesso em relação a algo, o ego vai lá para cima e a gente acha que é, entre aspas, um Deus naquela área de conhecimento. E isso nos impede de continuar crescendo. Uma sugestão, né, que eu faço com a minha vida, eu faço mesmo e eu acho que é muito, muito útil, é ter um diário de fracassos para análise e aprendizado. Ou seja, diariamente, eu olho para o que aconteceu no meu dia, todos os dias de manhã. Eu olho para o que aconteceu no dia anterior,
Fala, olha, eu fracassei nisso, nisso e nisso, nesse meu planejamento que não funcionou. E eu preciso corrigir esses pontos. Por que isso é importante? Porque se a gente não tem um diagnóstico do que não funcionou, a gente não sabe o que precisa ser corrigido. E fracassar por fracassar é inútil, né? Não serve para nada. Então, eu faço isso, funciona bem para mim, né? E fica como sugestão para vocês. Aqui, né? Só uma imagem, né, de duas pessoas. Um que fracassou várias vezes, né? O de baixo. A cada picaretada que ele dava aqui, né? Na mineração, ele se achava um fracassado, até que chegou um ponto em que ele desistiu. Veja que para chegar nesse ponto, ele sofreu muito, muita dor, se esforçou muito e teve que suportar fracasso atrás de fracasso, que é a cada picaretada ali que não aparecia o diamante. E desistiu quando estava próximo do objetivo final. E esse outro aqui, talvez chegue lá, né? Se não desistir antes disso. De qualquer forma, vejam que é necessário um esforço muito grande para chegar ao objetivo, qualquer que seja o objetivo de vocês. E é o tema aí da nossa próxima questão, da nossa próxima conversa. Aqui entra um novo conceito, né, que é de uma psicóloga da Universidade de Stanford, chama Carol Dweck. Tem até o livro dela nas referências que eu vou deixar para vocês também, né, o nome do livro. Vocês acham que as nossas habilidades são fixas ou podem ser desenvolvidas, se nós nos dedicarmos e nos esforçarmos? O talento em desenhar, fazer uma caricatura de uma pessoa, pode ser desenvolvido? O desenvolvimento intelectual de vocês pode ser desenvolvido? A habilidade com a bola, futebol, vôlei, basquete ou outro, pode ser desenvolvido? Bom, nesse livro, essa psicóloga, ela mostra que sim, pode ser desenvolvido. Todas essas habilidades, inclusive a habilidade em desenho. E ela prova isso no livro. E é muito interessante que ela classifica as pessoas como tendo ou mentalidade fixa ou mentalidade de crescimento. E eu chamo essa definição aqui com vocês, pois ela vai nortear o que nós vamos conversar a seguir. O que é uma pessoa com mentalidade fixa? É uma pessoa que acredita em determinados assuntos que nascem com algumas habilidades já definidas que não podem ser nem melhoradas nem pioradas. Por exemplo, determinado profissional acha que nasce com um dom de gerenciamento de pessoas, que não precisa se desenvolver nessa área. E outro profissional se enxerga como alguém que pode ser um bom gerente, mas que tem um conhecimento de gerenciamento de pessoas muito reduzido, mas que consegue desenvolver isso se esforçar muito. Não preciso dizer qual dos dois gerentes eu gostaria de ter em uma empresa que eu tivesse. Eu não tenho nenhuma empresa, mas se eu tivesse, eu gostaria de ter esse indivíduo que possui mentalidade de crescimento, que acredita que pode desenvolver. Primeiro, porque ele tem um ego mais baixo, e segundo, que provavelmente ele tem um conhecimento mais alto, ou seja, está mais à direita naquela curva do Dunning-Kruger, pois ele se esforçou mais, já que o outro que possui a mentalidade fixa é um indivíduo que acredita que não precisa se desenvolver, já que ele nasceu com um dom, né? Então, isso é muito ruim. Quando a gente observa, ainda num exemplo aí de jogador de futebol, né? Nós temos, claro, jogadores talentosos, mas que se dedicassem à função seriam incomparáveis. Ao passo que nós temos outros jogadores que não são talentosos, mas que cumprem seu papel bem porque realizam um treinamento diário. Então vejam, né? É isso o que temos como esses dois tipos de mentalidade. E quando a gente envereda para mentalidade de crescimento, nós acreditamos que conseguimos nos desenvolver fracasso após fracasso. Vejam, nós precisamos de conhecimento, para ter conhecimento nós precisamos de fracassar, infelizmente, não tem como fugir disso, e para buscar o conhecimento nós precisamos nos esforçar.
E nós só vamos nos esforçar se nós tivermos um pensamento que nós podemos crescer. E isso, naturalmente, nos dá uma autorresponsabilização. Ou seja, o poder de crescer em minha carreira é meu. Não é de uma entidade, não é de Deus, eu acredito em Deus, mas não é de uma entidade divina, não é do governo, não é do Fred. A responsabilidade do meu crescimento é minha. O que eu vou fazer com a minha vida é o que vai definir onde eu vou estar daqui 5, daqui 10 anos. Agora, se eu possuo uma mentalidade fixa, eu tendo a culpar o acaso e outras pessoas pelo meu insucesso. Olha, eu nasci baixo, por isso que eu não sou um jogador de basquete. Tem um exemplo disso bem interessante adiante. Olha, eu estudei em escola pública, por isso eu não vou conseguir fazer o curso técnico com qualidade. Eu estudei em escola pública. O Fred, eu acho que também, né? Mas isso não quer dizer, não vem ao caso, mas o que eu estou dizendo é que não importa o que aconteceu na sua vida, o que importa é o que você faz com ela hoje. Isso vai definir onde você vai estar no futuro. Novamente, né, o que eu já disse para vocês, que é um erro esperar que alguém ou alguma entidade vai fazer algo por você. O que nós precisamos é definir um objetivo e quebrar esse objetivo em várias partes. E aqui eu tenho uma leitura recomendada, né, que é qualquer material de Alfred Adler, que fala sobre a psicologia individual. Ele foi contemporâneo de Freud, né, e tem alguns livros bem interessantes. E eu recomendo, em particular, tem um introdutório dele que está na referência, né? Não dele em si, mas de um autor que fala sobre a psicologia individual de Alfred Adler. Chama A Coragem de Não Agradar, o nome do livro. E sobre esforço, né? Desistir é o caminho sempre mais fácil. É mais fácil estar aqui me ouvindo ou estar tomando uma cerveja aí com os colegas, com os amigos, com a família, estar jogando videogame. Eu gosto muito de videogame, viu, gente? O Fred também, né, Fred? É muito mais fácil fazer coisas agradáveis em um primeiro momento. Só que essas coisas agradáveis nos fornecem recompensas baixas e curtas. Ou seja, um pequeno momento de alegria em um tempo curto. Né? Uma pequena intensidade de alegria em um tempo curto. E o nosso cérebro tende a nos forçar a ir pelo caminho de menor resistência, pois nós vamos gastar menos energia, o cérebro sempre pensa em sobrevivência. Vamos gastar menos energia e vamos ter uma recompensa instantânea. Mas o caminho de menor resistência quase nunca é o melhor a ser feito, né? Quase sempre nós precisamos percorrer um caminho duro para ter uma recompensa maior, mas essa recompensa é valiosa. E aí precisamos de disciplina. O que é disciplina? É fazer o que é certo e não o que você deseja fazer. Bom, e ainda sobre esforço, qualquer que seja o seu objetivo, ou você encontra um caminho, ou você encontra uma desculpa. Não tem outra, na minha visão, né? Não tem outra alternativa. Não quer dizer que você não vá fracassar várias vezes no meio do caminho. Né? Como eu fracassei. Como o Muggsy fracassou várias vezes. Muggsy é o atleta mais baixo da história da NBA. Teve 1,60 m, já aposentou. E ele foi ridicularizado, né? Quando ele começou a jogar basquete e disse que queria entrar na NBA. Ó, você tem 1,60 m, como você vai fazer? Aqueles caras lá, o menor tem 2,10 m, 2,05 m. E ao invés de se lamentar com a ferramenta que ele tinha, que é o próprio corpo, que ele não tem controle sobre, né? Assim, ele não consegue ser mais alto do que aquilo, ele utilizou isso como vantagem. Ele era um dos maiores ladrões de bola, roubava muita bola porque ele era pequenininho, então os caras grandões nem via ele chegando, e dificilmente o adversário conseguia roubar a bola dele, porque ele era pequenininho. Ele foi um astro, né? Jogou muito basquete na NBA, até interessante depois pesquisem sobre esse
atleta, né? Então a gente precisa focar no que é possível mudar. O que ele conseguia mudar? Seu condicionamento físico, o acerto de cesta, roubada de bola, tudo isso era habilidade que ele conseguia trabalhar. Mas a altura ele não conseguiria trabalhar. Então ele se preocupou. Então nós não podemos nos preocupar com o que a gente não pode mudar. Eu vou ter que acelerar um pouquinho aqui para não tomar o tempo demais, né? Mas aí, em caso de qualquer dúvida, depois vocês podem entrar em contato comigo. Esforçar nos leva à dor, naturalmente. Se vocês saem para correr 2, 3, 5 quilômetros, vocês naturalmente vão sentir dor. E falando sobre dor, eu preciso definir um conceito e mostrar uma pessoa para vocês. Eu vou falar praticamente isso sobre dor com vocês. O conceito é o conceito de antifragilidade, que é o seguinte: por que o motor de carro envelhece quanto mais usado e o nosso coração se fortalece quando nos exercitamos fisicamente? O que eu quero dizer com isso? Vocês preferem ganhar um carro zero ou um carro de 1980? Óbvio que é um carro zero, porque o motor está novo. Agora, quando a gente se exercita fisicamente, duas pessoas com 30 anos, uma se exercita fisicamente e a outra não se exercita. Se a gente pegar o número de vezes que o coração de cada uma bateu nesses 30 anos, da pessoa que se exercita fisicamente, provavelmente bateu muito mais. Porque em momentos de exercício físico, nosso batimento cardíaco vai lá para o alto. Ou seja, o motor dessa pessoa foi muito mais usado. Mas por que esse motor que foi mais usado funciona melhor do que o outro que não foi usado? Porque, ao contrário do motor do carro, que é robusto, o corpo humano é antifrágil. Esse é um conceito de Nassim Taleb, que também está lá nas referências. O que é o conceito de antifragilidade? É o conceito que nos diz que os mecanismos que são antifrágeis se fortalecem quando sofrem impactos de fatores estressores. Ou seja, quando o coração percebe que precisa bater mais para fornecer mais sangue para os músculos, né? O que acontece é que o cérebro, né, o corpo humano entende o seguinte: opa, amanhã ele vai gastar essa energia de novo, então eu preciso ficar mais forte. É a mesma coisa que acontece quando vocês vão nas academias, né? Então o músculo é danificado e o corpo entende que precisa construir um músculo mais forte. Então veja que existe ali um conceito de antifragilidade. O carro não é robusto, porque sofre impacto, mas não fica mais forte com isso. E o corpo humano é assim, fisicamente e também emocionalmente. Se nós nos habituamos à dor emocional, o que acontece é que, com o passar do tempo, nós nos tornamos menos suscetíveis a dores, as diferentes dores, né? Que são inerentes a qualquer processo. Olha, e para falar sobre dor, eu não consigo falar de outra pessoa sem ser esse cara aí, né, que não está aí por acaso. É o Goggins. Infelizmente, o livro dele não tem traduzido ainda. É excelente. Can't Hurt Me, chama o livro dele. E eu deixei um videozinho aí para vocês nos próximos slides para falar um pouquinho sobre esse cara. Resumindo, eu vou falar um pouco dele, um pouco da regra dos 40% e como que isso se associa com a dor. Ele foi abusado várias vezes na infância. O pai dele apontou arma para ele, batia na mãe dele, batia nele, espancava, né? Ele, a mãe dele. Ele fugiu de casa com a mãe dele. Viveu perseguição racial com a KKK, né? Lá dos Estados Unidos, né? Sofreu uma série de questões e ele podia ter desistido, né? Ter desistido da vida ou se lamentar. Mas não, ele escolheu trabalhar a sua mente e o seu corpo. E como resultado, ele é um dos principais oficiais do Navy SEAL. Navy SEAL é uma força armada norte-americana que junta o SEAL, né? Vem aqui de Sea, Air and Landing.
é uma força armada que é capaz de operar no ar, na terra e no mar. Ou seja, é como se fosse o nosso exército, marinha e aeronáutica, tudo em uma força armada só. Ele é um Navy SEAL, ele é recordista mundial de número de barras em 24 horas, maior número de barras em 24 horas. Ele é corredor de ultramaratonas. Ultramaratonas são mais de 100 quilômetros. Então é um cara fenomenal, que suporta um nível de dor muito elevado. Então a história dele vale ser conhecida. Aqui está uma sugestão de vídeo. E o que a regra dos 40% nos diz? Essa é uma regra dos Navy SEALs, que nos diz que quando nós sentimos dor, quando nós achamos que não conseguimos mais seguir em frente, quando nós achamos que estamos destruídos emocionalmente e fisicamente, nós estamos cerca de 40% da nossa capacidade real. Vejam o que isso quer nos dizer. Nós somos muito mais fortes do que nós achamos que somos. Ou seja, muitas vezes, quando a gente joga a toalha, nós estamos fazendo isso pelo cérebro nos convencendo a seguir o caminho de menor resistência que vai poupar energia para a sobrevivência, porque o cérebro foi projetado para isso, para sobreviver. Mas não necessariamente isso está em comum acordo com o que é o seu projeto de vida. E essa é uma regra, né, que depois de compreendida, de fato, nos faz sempre ir além. Você sempre consegue. Olha, vou estudar 1 hora hoje, é o meu limite. Não, vocês conseguem estudar 1 hora e 10. Vocês não precisam ir até o 100%, mas vão até o 45%, vão até o 50%. Né? Vou correr 2 km. Não, eu vou correr 2,2 km hoje. Um pouquinho a mais. Beleza. Vocês vão conseguir. O corpo é projetado para suportar, porque o seu cérebro vai te mandar parar bem antes do seu limite, bem antes mesmo, lá nos 40%. Né? Então vejam vocês que qualquer que seja o projeto, você vai sentir dor, pelo menos dor emocional. Né? E já ciente que a dor é inerente ao processo, eu não sou masoquista, eu não gosto de sentir dor, gente. Mas eu sei que eu vou sentir dor qualquer que seja o meu objetivo de vida. Se eu tenho um objetivo de vida de ser gerente de uma grande empresa, de ser chefe da minha própria instituição, qualquer que seja o meu objetivo de vida, eu vou fracassar várias vezes, naturalmente, faz parte do processo, e a cada fracasso eu vou sentir uma dor muito grande. Isso é parte do processo. E se eu já sei que isso vai acontecer, o que eu preciso fazer? De uma forma inteligente, me preparar para sentir dor. Opa, então eu já sei que para atingir meu objetivo eu vou fracassar, eu vou sentir dor, e eu sei que o meu cérebro vai mandar eu parar bem antes do meu limite. Olha, então, eu já sei disso, então eu preciso lutar contra isso. Me preparar a priori, com antecedência. Vejam que eu não estou dizendo que vocês devem se preocupar, é coisa diferente. É estar preparado para sentir a dor quando ela chegar, né? Mas não se preocupar, porque eu acredito que preocupação não leva a nada. Na verdade, na maioria das vezes, a dor do fato é bem menor do que a dor da preocupação. Então a gente se preocupa, por exemplo, nossa, a prova do Fred vai estar muito difícil. E na hora que vocês pegam a prova do Fred, vocês veem que está difícil, de fato, mas não está tão difícil como vocês esperavam, né? Então vejo que vocês perderam muita energia se preocupando enquanto vocês poderiam estar estudando. Então se preocupar é diferente de se preparar para a dor. Dor é parte do processo e a gente precisa ser flexível e se adaptar. E adaptar dói, porque você precisa corrigir erros, precisa às vezes mudar crenças, coisas que vocês acreditam há muito tempo ser verdade, vocês enxergam sob uma nova ótica, às vezes vocês veem aquilo como uma mentira, né? Uma coisa que não é mais verdade para vocês, você precisa se adaptar. E isso dói muito, né? Porque mexe com o ego também, mas buscar de uma forma transparente a verdade, né? É recompensador, no fim de contas. É o caminho de maior resistência, é duro, é difícil, requer disciplina,
mas naturalmente se oferece maior resistência, leva a maiores recompensas. Aqui alguns livros, né, que inspiraram esse momento. Cada livro aqui tem uma história, passando aqui rapidinho. Ray Dalio é o gerente da maior hedge fund, administração de dinheiro de fundos de pensão nos Estados Unidos. É a maior empresa norte-americana. Esse livro é excelente. O livro do Rolf, Arte de Pensar Claramente, tem em português também. Excelente livro. A trilogia do Taleb, que é sensacional, um dos melhores livros que eu já li. É esse aqui, ó, Antifrágil. Mas eu recomendo ler na ordem, né? Um livro de Laplace, que é o Laplace que a gente usa na engenharia, Fred, é o mesmo Laplace. Ele faz um ensaio filosófico sobre probabilidades. Esse livro que fala sobre a psicologia individual de Alfred Adler, As Virtudes do Fracasso do Pepe, o livro do psicólogo ganhador do Nobel da Economia, que é o Kahneman, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, e Sêneca, que fala um pouco sobre a brevidade da vida. Isso aqui é um livrinho bem pequenininho, né? Que vale a pena ler, que está relacionado muito com o primeiro tópico em questão. Inteligência Emocional e Agilidade Emocional, né? 2 livros aí sobre os aspectos emocionais da tomada de decisão. E aqui, Teoria de Jogos em Tomada de Decisão, do Fernando Barrichello. E o livro do Goggins, né, que eu falei para vocês ali na regra dos 40%, Can't Hurt Me. É um livro excelente. Mais aí alguns livros. Do Maquinho, Essencialismo. Esse Andar do Bêbado é excelente também. E o do Brafman, chama Sway. E, por fim, Mindset, da psicóloga Carol. Esse livro é fundamental, é o primeiro livro que eu recomendo que vocês leiam, né? Caso tenham interesse. É esse aqui da Carol Dweck, caso não tenham lido ainda. Infelizmente, gente, a gente às vezes surge com preconceito em relação ao título do livro, por ser mindset, uma palavra que está muito à moda, com coach, né? A gente está num universo muito esquisito, mas não levem esse livro pelo título. É um livro excelente, fundamental, com embasamento científico e que eu recomendo muito. Então, só para finalizar aqui, né, mais 2 slides. Como que eu vou conectar tudo isso que eu disse para vocês? Primeiro eu falei sobre tempo e escolhas. Então, o seu tempo que você tem aqui é limitado. Todos nós vamos morrer. Então, a gente precisa escolher o que a gente vai fazer, onde a gente quer estar daqui 5, daqui 10 anos e fazer as escolhas de maneira sábia. Sabendo disso, nós vamos precisar de conhecimento para escolher de maneira sábia. Esse conhecimento é limitado. E muito provavelmente você sabe muito mais do que você acha. Opa, muito menos do que você acha que sabe sobre qualquer assunto. Então nós precisamos ser humildes e dar abertura a novas ideias. Né? Isso é algo produtivo a se fazer. Para adquirir novo conhecimento e avançar no seu objetivo de vida, qualquer que seja, você vai fracassar. É parte do processo. Então, ressignificar o fracasso fornece aí um conhecimento, fornece, né, na verdade, uma bagagem enorme aí para vocês continuarem em suas caminhadas. E, para fracassar sucessivamente, né, infelizmente, vocês vão precisar se esforçar. E aí lembrar sempre da regra dos 40%. E fracassar dói, se esforçar dói, escolher dói, estudar dói. Então, a gente tem que estar preparado para a dor do processo. Eu espero ter usado bem o tempo de cada um de vocês. Falei muito aqui, né? Espero que tenha sido útil tudo que eu trouxe para vocês. Estou à disposição para perguntas e quero agradecer ao Fred por esses longos anos aí de amizade, né, Fred? Muito obrigado por estar na minha vida. É um prazer dividir esse momento aqui com você. Agradeço a Escola Técnica de Sete Lagoas, Departamento de Engenharia Elétrica por ter autorizado minha participação aqui, a minha família, que é esposa, filho, pais e irmãos, e a todos os presentes, né, entre aspas, aqui contatos, né? Meu site pessoal, meu site profissional e meu e-mail. Fiquem à vontade para me escrever sempre que vocês desejarem.